Começamos o terceiro dia dessa última data FIFA do ano e nessa quarta-feira nós já temos alguns jogos de seleções para a gente poder analisar. O principal deles, que envolve as eliminatórias da Euro 2024, é o jogo adiado entre Israel e Suíça por conta das situações de guerra envolvendo Israel. A Suíça é tratada como favorito pelo mercado, está numa posição melhor do que Israel, mas é um confronto direto. Mesmo a Suíça tendo mais pontos, acaba sendo um confronto direto e dependendo do resultado desse jogo, Israel pode acabar praticamente eliminado ou quem sabe até numa condição de ficar no primeiro lugar do grupo, porque Israel ainda pega uma seleção acessível e ainda tem um confronto direto contra a Romênia. E no meio desse furacão todo, nós temos um amistoso de duas grandes seleções que estão envolvidas nas eliminatórias da Euro. A Bélgica já conseguiu sua classificação, a Bélgica venceu 7 dos últimos 10 jogos que disputou, porém a Sérvia ainda não está classificada. A Sérvia tem um jogo extremamente importante no dia 19, praticamente 3 dias e meio, 4 dias depois desse confronto com a Bélgica contra a Bulgária. E a Sérvia precisa vencer a Bulgária para poder confirmar sua classificação para a Euro. Então acaba sendo um amistoso interessante para a Sérvia fazer alguns testes, mas não pode ser um amistoso extremamente focado da Sérvia, porque o foco da Sérvia realmente está no próximo jogo contra a Bulgária. Isso vai interferir também na nossa análise. Meu nome é Theo Borges e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 15 de novembro. Vamos começar pelo amistoso, já que é um jogo que tem uma tendência, talvez, o pessoal olhar com um pouco mais de desprezo, né? O amistoso ele quase nunca é levado a sério, né? Mas eu acho que a gente pode tirar bom proveito dessa partida aqui. Afinal de contas, são duas equipes fortes, ofensivamente falando. O Lukaku, não sei se vai estar disponível para esse jogo, mas está numa fase muito boa na Bélgica, assumiu, né, o destaque da equipe depois da lesão do De Bruyne. A Sérvia, ofensivamente falando, é um time muito forte, com os nossos queridos Ites da vida, né, Mitrovic, Milinkovic-Savic, Dusan Vlahovic, todos esses Filip Kostic, todos esses Ites da vida da Sérvia são muito fortes ofensivamente, porém a Sérvia tem grande dificuldade defensiva. São jogadores altos, porém com um pouco de cintura dura ali na hora da defesa, né? Tem uma dificuldade defensiva. E esse jogo ele é curioso porque ele acontece, como eu falei no início, no meio do furacão. A Sérvia tem um jogo extremamente importante no dia 19, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, contra a Bulgária. E eu vou mostrar a classificação. Vocês vão ver que a Sérvia está praticamente encaminhada, mas precisa de uma vitória. Uma vitória é extremamente importante. Vamos utilizar aqui a tabela do jogo de Israel para a gente dar uma olhada na classificatória da Euro. A Sérvia no grupo G ocupa a segunda colocação. Quem pode ameaçar a Sérvia é Montenegro. Né? Porque assim, pouco importa para a Sérvia se ela vai classificar em primeiro ou em segundo. Faz diferença lá na hora do sorteio dos grupos, mas para a Sérvia o importante é não ficar de fora. A situação do grupo é a seguinte: a Sérvia tem apenas mais um jogo para fazer contra a Bulgária, que tem 2 pontos, não venceu nenhum jogo em 6. É muito provável que a Sérvia dentro de casa consiga pelo menos empatar ou vencer a Bulgária. Só que Montenegro tem um jogo a menos e tem 8 pontos. Então se Montenegro vence as 2 partidas que faltam, em caso de tropeço da Sérvia, a Sérvia pode se complicar, né? Se Montenegro vence a próxima partida, eu não lembro quem Montenegro enfrenta, mas se Montenegro vence a próxima partida, vai a 11 pontos, e depois, vencendo a última partida, ela iria 14. Então, sim, ela pode complicar a vida da Sérvia se a Sérvia inventar de perder para Montenegro. Então, sim, Montenegro pode complicar a vida da Sérvia se a Sérvia inventar de perder para a Bulgária. É uma situação difícil de acontecer? É, mas ainda é um jogo que a Sérvia tem que tratar com muita seriedade. Já a Bélgica, a única briga da Bélgica aqui é pela primeira colocação do grupo, né? Se eu não me engano, a Bélgica ainda faz o último jogo dela, vamos dar uma olhada quem é o último jogo da Bélgica. É contra o Azerbaijão. Então vamos voltar lá na classificação para a gente ver o grupo da Bélgica, que é o grupo F. A Bélgica enfrentou o Azerbaijão, que já está eliminado, não tem nenhuma pretensão, assim como a Suécia também já está eliminada, não tem pretensão nenhuma. A única pretensão desse grupo aqui é a primeira colocação. E é muito provável que a Bélgica termine na primeira colocação. A Áustria tem o mesmo número de jogos, 1 ponto a menos, e a Bélgica vencendo o último jogo está tudo resolvido. Então perceba que, para esse amistoso, a Bélgica chega com muito menos pressão. A Bélgica pode jogar com os titulares aqui e pode repetir o time titular contra o Azerbaijão. A Sérvia já tem que tomar um pouco de cuidado.
Porque se a Sérvia coloca todos os titulares em campo contra a Bélgica, além de não valer nada esse jogo, a Sérvia pode se complicar com algum tipo de lesão. É claro que a Sérvia é muito superior à Bulgária e é provável que a gente tenha uma seleção da Sérvia começando, sei lá, com uma cotação de 1,20 para baixo contra a Bulgária. Mas ficar sem algum jogador importante seria um risco muito grande. Por isso eu tô vendo nesse jogo a Bélgica entrar com um pouco mais de favoritismo, assim como o mercado está acreditando. E para complicar ainda mais a situação da Sérvia nesse jogo, ainda tem a parte defensiva, né? Não sabemos se a Sérvia vai entrar com o time titular ou não, mas independente se for o time titular ou não, a Sérvia tem dificuldade defensiva e vai enfrentar um excelente ataque. O Lukaku está inspirado nessas eliminatórias, a Bélgica não perdeu nas últimas 8 partidas, marcou nas últimas 7, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. A Sérvia também marca com muita frequência, marcou em todos os últimos 10 jogos, porém é uma equipe que concedeu nas últimas 6 partidas. Então dá para ficar de olho nessa dificuldade defensiva da Sérvia. Se você é um trader por aqui, qual que é a boa notícia? Teremos liquidez. Muito provavelmente teremos uma boa liquidez. Por quê? Não tem mais nada para fazer. É lógico que o jogo de Israel com a Suíça vai ser no mesmo horário. Porém, serão apenas 2 partidas nesse horário. Não vai ser aquela quantidade imensa de jogos de quinta-feira para frente, né? Nessa quarta-feira teremos só 2 partidas. Então acho que a gente vai ter uma boa liquidez por aqui. Se você é um trader com a expectativa da Sérvia talvez jogar um pouco mais desconectada, desconcentrada ou com um time misto, porque não faz diferença nenhuma para a Sérvia esse jogo contra a Bélgica realmente é a favorita. E se a Bélgica conseguir se impor dentro de casa, dá para a gente trabalhar aqui um layer per equipe em campo na Sérvia. Qual que é o risco? O risco é a Sérvia jogar com os seus principais jogadores de frente, porque a Sérvia tem bons jogadores para contra-ataque, jogadores velozes. Além disso, a principal arma da Sérvia é o jogo aéreo, com o Filip Kostic voltando depois de algum tempo de lesão e o Mitrovic fazendo gol o tempo todo, mesmo lá na Arábia Saudita, mas fazendo gol o tempo todo, a Sérvia nas bolas aéreas pode sim levar perigo para a Bélgica. Agora, se a Sérvia não tiver com os titulares e a Sérvia não tiver interessada, dá para a gente trabalhar ou a favor da Bélgica ou contra a Sérvia. Isso, obviamente, no cenário de trade, com uma boa liquidez. Se você não faz ideia do que eu estou falando, no cenário de trade, você vai aproveitar essa data FIFA para fazer o meu curso, que é completamente gratuito. O link está aqui embaixo, ou você pode escanear o QR Code que o William deixa aqui para gente, tá? Além disso, vou deixar um bônus de R$200 da minha parceira Betfair para você utilizar quando você aprender a trabalhar nas exchanges, principalmente na maior exchange do mundo, que é a minha parceira. Tá bom? Se você é um punter por aqui, eu gosto de pensar em alguma coisa a favor da Bélgica, mas eu gostaria de uma cotação um pouco mais valorizada, porque pode sim ser que a Sérvia entre com o time titular. E se ela entrar com o time titular, ela pode complicar a vida da Bélgica. Eu até coloquei no nosso planejamento aqui do radar o favorito que pode se complicar. Então, dá para pensar numa situação da Bélgica, um empate anula ou uma vitória da Bélgica, desde que a Sérvia confirme um time misto ou reserva, tá? Se for o time titular, eu não faria essa situação. Dá para pensar no mercado de gols? Dá. A Bélgica vem marcando com muita frequência, a Sérvia também marca com muita frequência e dá pra gente pensar no cenário de over 1,5 por aqui, com uma cotação um pouquinho mais valorizada, lá para o meio do primeiro tempo, final do primeiro tempo já vai estar bem valorizada. E se você for um pouco mais ousado, até o over 2,5, né? O complicado do amistoso é que vai chegando para o final do jogo, ali para o início do segundo tempo, começa a acontecer muitas substituições. E aí o ritmo do jogo acaba diminuindo um pouco, tá? Então 2,5 pode ficar muito arriscado. Mas eu gosto de pensar numa situação de 1,5. Se a Bélgica entrar titular e a Sérvia não, aí também dá para pensar em alguma coisa a favor da equipe da Bélgica por aqui. No mesmo horário, Israel e Suíça se enfrentam agora pelas eliminatórias. Não é um jogo amistoso. Esse é um jogo que foi adiado por conta das situações de guerra que vive Israel, tá? A Suíça começa com uma cotação de 1,60. E o cenário do grupo é o seguinte, vocês estão vendo aí embaixo na tela. Israel tem 7 jogos e 11 pontos. A Suíça tem 7 jogos e 15 pontos. Esse é um grupo de 6 participantes, então nós temos 10 rodadas para cada seleção. Isso significa que a Suíça fará esse jogo com Israel e mais 2, e Israel fará esse jogo com a Suíça e mais 2. Então ainda existe sim chance de Israel se classificar. Kosovo também tem uma chance, mas é muito difícil, tá? E esse aqui é um confronto direto, porque se Israel, pensa comigo, Israel ainda joga com a Romênia e contra a Andorra. Romênia é a primeira colocada, com 16 que já tem 8 jogos. Israel vai fazer o 8º jogo agora contra a Suíça. Vamos fazer um cenário hipotético? Supondo que Israel vence a seleção da Suíça. Israel vai a 14 pontos. E vai chegar a 8 rodadas. Faltariam então 2 rodadas para a seleção de Israel. O outro jogo, o penúltimo, é contra a Romênia. Se Israel, em caso de vitória contra a Suíça, chegasse a 14 pontos,
com a Romênia. Em caso de vitória contra a Romênia, que também é um confronto direto, Israel chegaria a 17 pontos. E aí, ao final dessa rodada, Romênia e Israel teriam 9 partidas disputadas e Israel estaria 1 ponto na frente. E o último jogo de Israel é contra Andorra, que já está eliminada, que não venceu nenhum jogo. Ou seja, Israel pode terminar ainda na primeira colocação do grupo, porque o último jogo da Suíça é contra a Romênia. E aí os dois disputariam ali, óbvio, imaginando que Israel pode vencer Andorra, disputariam a segunda colocação. Então perceba que Israel ainda tem chance de ficar na liderança do grupo. E é um jogo extremamente importante. Agora, se Israel perde esse jogo para a Suíça, Israel se mantém com 11, vai enfrentar a Romênia, mesmo vencendo, iria no máximo a 14, e aí na última rodada poderia vencer a Andorra e chegar a 17, mas aí teria que torcer contra a Romênia na última rodada contra a Suíça, porque se a Suíça vence esse jogo contra Israel, a Suíça já chegaria a 18 pontos e praticamente estaria classificada, né? Então a situação de Israel passa por uma vitória contra a Suíça em relação à classificação. Dá para pensar numa classificação ainda se empatar? Bom, vamos imaginar o cenário de empate. Estou fazendo aqui uma situação hipotética, tá? Israel empata, vai a 12 pontos. A Suíça iria a 16. Vamos falar das duas seleções de uma vez. Depois desse jogo, em caso de empate, Israel faria um confronto contra a Romênia. Em caso de vitória de Israel, Israel com 12 iria para 15 pontos. 1 ponto a menos que a Romênia. E aí, na última rodada, Israel teria que vencer a Andorra e torcer para que a Romênia não vencesse a Suíça, tá bom? Então ainda dá para Israel se classificar com empate, mas é óbvio que a Suíça não vem para esse jogo pensando no empate, porque se a Suíça vence esse jogo, ela já se classifica. Porque o máximo de pontuação que Israel conseguiria fazer em caso de derrota para a Suíça hoje seria 17 pontos. E em caso de vitória, a Suíça iria 18, estaria classificada, tá? Independente se é em primeiro ou segundo lugar. E se Israel entrar pensando no empate, provavelmente vai perder. Quem entra para empatar geralmente se complica. Então é um jogo de necessidade muito grande. O favoritismo da Suíça, ele sim se justifica, porque a Suíça é uma equipe forte, fora de casa não perdeu nenhum jogo, venceu 2 das 3 partidas que disputou. Porém, Israel como mandante também tem 2 vitórias em 4 jogos e ainda não perdeu. Vamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio para vocês entenderem que são 2 seleções boas, apesar da derrota de Israel fora de casa para o Kosovo, que complicou mais a vida de Israel ainda, porque se Israel tivesse vencido esse jogo, ele chegaria aqui numa situação bem parelha com a Suíça em relação à classificação. Mas ele ainda depende só dele para se classificar, só que tem que fazer o dever de casa, né? Israel não falhou em marcar em nenhum jogo em casa, a Suíça não falhou em marcar em nenhum jogo fora. As duas equipes ficaram 33% dos jogos sem sofrer gol. A Suíça marcou primeiro em 100% das partidas, Israel em 67%, então são duas equipes com boas iniciativas, né? Porém, o número de gols marcados pela Suíça é bem maior. 3 gols de média por jogo fora de casa, enquanto o Israel fica em torno de 1,3. O primeiro tempo da Suíça é de almanaque, fora de casa. 100% de vitória, nenhum gol sofrido, nenhuma derrota. Porém, o segundo tempo da Suíça é preocupante. Em 67% das segundas etapas, a Suíça perde, toma a mesma quantidade de gols do que marca, e aqui nós temos o Israel mais organizado defensivamente e mais forte ofensivamente. Se você é um trader por aqui, muita cautela, porque provavelmente nós teremos uma troca de superioridade. Israel não pode vir só para contra-atacar. Ele tem um estilo de jogo organizado, Israel não toma tanto gol, tomou 1 gol no primeiro tempo e 1 gol no segundo, na campanha dentro de casa. Então é uma equipe que se protege bastante, porém é uma equipe forte de contra-ataque. Então muita cautela ao você ver a Suíça com a posse de bola o tempo todo, porque pode ser uma armadilha que Israel está fazendo para poder contra-atacar, tá? Só que a Suíça tem bons finalizadores de fora da área, principalmente o Xherdan Shaqiri, a gente conhece muito bem, não sei se vai estar disponível, mas é um cara que finaliza bastante de fora da área e isso pode ser uma arma da Suíça por aqui. Então, sinceramente, eu trabalharia sem tanto viés, eu sei que a Suíça é favorita, eu concordo com isso, mas eu quero entender qual vai ser o comportamento de Israel antes de tomar qualquer posição dentro do mercado. Se você é um punter, eu prefiro te indicar alguma coisa para o mercado de gols do que um cenário a favor da Suíça. Eu sei que a Suíça é favorita, mas Israel precisa muito. E a gente pode ter uma situação de desespero no meio da partida. A Suíça pode estar vencendo por 1-0, Israel se expondo muito e dando muito espaço. Assim como Israel pode estar vencendo e a Suíça começar a se sentir ameaçada na classificação e ir para cima. E a Suíça não tem um bom segundo tempo, ela cede bastante oportunidade.
tá? Os últimos jogos entre eles, a Suíça venceu por 3-0 o jogo de ida. Eu acho que a gente pode pensar no cenário de 2 gols por aqui, numa cotação um pouco mais valorizada. Não duvido que a gente possa ter um ambas marcam sim, porque apesar do favoritismo, a Suíça acaba se complicando no segundo tempo. Quem lembra do último jogo da Suíça contra a Bielorrússia se assustou, porque a Suíça parecia controlar o jogo completamente, do nada começou a tomar gol o tempo todo da Bielorrússia e teve que se esforçar pra caramba no final para conseguir um empate. Se eu não me engano, a Bielorrússia chegou a abrir 3-1. Foi um jogo que pagou muito bem numa recuperação de resultado da Suíça, né, o que a gente chama de jackpot. A Suíça quase virou o jogo, seria ainda mais incrível, porém a Suíça desligou. Não dá pra fingir que isso não aconteceu. A Suíça desligou no segundo tempo. Então é um jogo sim que a gente pode ter ambas as equipes marcando, e eu não duvido que dependendo do cenário de desespero a gente também possa ter um over 2,5 por aqui. Tomara que seja um bom jogo, né? Eu vou ficar de olho nessa situação para gols, principalmente depois do primeiro, se acontecer, quando a gente tiver uma situação de desespero em relação a essa classificação. Pra gente finalizar, vamos complementar a nossa grade com alguns jogos extras. Nós temos às 10 horas da noite a Copa da Colômbia, jogo de ida, Milionários e Atlético Nacional. Como é o jogo de ida, a gente tem o Milionários que joga em casa, com um pouco mais de favoritismo, e a gente provavelmente, por conta do horário, vai ter uma liquidez um pouco menor, mas dá para trabalhar. O problema aqui é não olhar tanto para o mercado de gols nesse início, porque como é jogo ida e volta, a gente pode ter ali um jogo de xadrez, né? As equipes querendo não se expor tanto, optando por não se expor tanto, tá? Mais cedo, a gente tem Campeonato Uruguaio. Tem o Cerro contra o Defensor Sporting. São duas equipes que estão em momentos distintos na tabela. Lembrando que é o Clausura esse aqui, a gente já teve a apertura. Como mandante, o Cerro tem apenas uma vitória em casa. E como visitante, o Defensor também só venceu uma fora de casa. Tem o Deportivo Maldonado contra o Wanderers, que estava muito bem no apertura, mas no Clausura não começou tão bem assim, né? No apertura, o Wanderers foi um dos melhores visitantes, mas agora, nessa fase do Clausura, nos 4 jogos, só venceu uma fora de casa. E como mandante, o Maldonado também só venceu uma, então é um jogo bem parelho. E por último, temos o Nacional, mais conhecido por nós aqui, contra o Danúbio. Porém, como mandante, o Nacional também só venceu uma partida, e como visitante, o Danúbio também só venceu uma. Então, nos 3 jogos, a gente tem favoritismo aqui por conta da tabela de classificação, mas nenhuma equipe se destaca dentro e fora de casa respectivamente. Se a gente considerar o apertura, aí o Wanderers tem um desempenho legal fora de casa, mas no Clausura nem tanto, tá bom? É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando, dias de grade fraca, o mais importante é que a gente não invente moda. Ou se for inventar, se você for fazer um jogo diferente, for trabalhar com alguma metodologia que você está testando, ou em alguma competição, alguma equipe que você não conhece, reduz a mão. Tá? É o mais importante. E óbvio, aproveite essa data FIFA para estudar. O curso está aqui embaixo, ele é gratuito. Se você tivesse que pagar por ele, provavelmente você daria um pouco mais de foco, um pouco mais de ênfase, tá? Mas é um curso muito bom e, modéstia à parte, foi feito por alguém muito perfeccionista que queria passar algo legal para vocês. Então, fica aqui embaixo. Eu vou deixar no Telegram para vocês também. Eu estou tentando conseguir com o pessoal do Leitura. Eu tenho 2 séries que eu estou produzindo lá na plataforma Leitura de Jogo, leituradejogo.com. É uma plataforma de trade e apostas educacional. E eu tenho 2 séries sendo produzidas lá. O meu back favorito primeiro tempo e o Leia a Pior Equipe em Campo, que é o método que mais me deu dinheiro até hoje, nesses anos todos, né, que eu aplico há mais de 10 anos. E eu estou produzindo essas séries, toda semana sai aula, e eu vou tentar conseguir um desconto para vocês que querem assinar a plataforma. Não tem conteúdo só meu lá, quem dera, né? Tem vários outros produtores de conteúdos, eu quero produzir mais séries lá no Leitura, mas eu vou tentar, se você não me segue no Telegram, o link tá aqui embaixo, eu vou tentar um desconto de 50% em todos os planos que eles têm lá para vocês utilizarem nessa data FIFA, tá bom? Eu aviso para vocês no Telegram. Muito obrigado pela companhia, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, e a gente se vê amanhã com aí sim jogos de seleções, vários jogos de seleções dessas eliminatórias da Copa do Mundo e da Eurocopa 2024. Um abraço.